Fala pessoal, hoje a gente vai mergulhar fundo em como a matemática modela literalmente tudo no nosso dia a dia. E mais do que isso, vamos destrinchar um dos verdadeiros pilares da prova de matemática do Enem. A ideia aqui é entender, de uma vez por todas, como diferentes elementos da nossa realidade se conectam e dependem uns dos outros. Pode ter certeza que dominar essa sacada vai transformar completamente a sua confiança na hora de resolver as questões. Então, bora direto ao assunto. Para a gente não ficar só na teoria, vamos ancorar essa ideia no mundo real. Pensa nesse valor que está aí, R$15. Imagina que esse é o preço que você acabou de pagar por uma corrida de táxi ou de aplicativo num trajeto super comum da sua rotina. Parece só um número solto, né? Um valor final. Mas, na verdade, tem toda uma engrenagem matemática trabalhando silenciosamente por trás desses R$15. Porque, pensa bem, o custo total de uma corrida não cai do céu. Ele depende de dois componentes que conversam entre si. De um lado, a gente tem a famosa bandeirada. Sabe o que é isso? É aquela taxa base, aquele valor fixo que te cobram só pelo fato de você ter entrado no carro. Do outro lado, entra a taxa variável, que vai multiplicando a cada quilômetro que o carro anda. É essa mistura, onde o resultado final depende da soma de um valor fixo com um valor que varia, que cria o que a gente chama de relação de dependência afim. É simplesmente a matemática traduzindo o movimento do carro no quanto vai sair do seu bolso. Para a gente não se perder, esse é o nosso mapa de hoje. Vamos passar por o táxi no nosso cotidiano, a dependência entre grandezas e a H15, a engrenagem das variáveis, o problema dos custos de fábrica, o problema das bombas de água e, por fim, como aplicar o incrível teste da dobra. E assim entramos no nosso segundo tópico, a dependência entre grandezas e a tal da habilidade 15. O que a gente tem aqui é o texto oficial, direto da matriz de referência do MEC. Olha só, a competência de área 4 exige que o candidato consiga usar a variação de grandezas para entender a realidade e resolver problemas do dia a dia. E aí que brilha a habilidade 15, ou H15 para os íntimos. Ela pede que a gente consiga identificar a relação de dependência entre grandezas. Em outras palavras, a prova não quer saber se você é uma máquina de decorar fórmulas. Ela quer testar se, ao olhar para uma situação real, você entende quem está mandando e quem está obedecendo. Quem depende de quem. Mas calma aí, para tudo isso fazer sentido, a gente precisa estar na mesma página sobre o vocabulário. O que raios é uma grandeza? Basicamente, grandeza é tudo aquilo que a gente consegue medir, contar ou quantificar. Lembra do táxi? O tempo da corrida é uma grandeza, a distância em quilômetros é uma grandeza, o dinheiro que você pagou é outra grandeza, a velocidade de um carro, a temperatura lá fora, tudo isso são grandezas. Ter isso claro na cabeça é o primeiro passo para dominar a prova. Vamos então para o passo 3, entender como funciona a engrenagem dessas variáveis. Eu gosto muito de pensar nas grandezas de um problema como se fossem engrenagens mecânicas gigantes, todas interligadas. Na dependência direta, é como se as engrenagens estivessem girando na mesma batida. Se uma engrenagem gira mais rápido, a que está conectada nela também acelera na mesmíssima proporção. Por exemplo, se a distância da sua viagem aumenta, o consumo de combustível aumenta, faz sentido, né? Mas do outro lado a gente tem a dependência inversa. Aí a brincadeira muda. Se uma engrenagem ganha força e gira mais rápido, ela faz o resultado da outra diminuir. Pensa num carro de novo. Se você aumenta muito a velocidade, o tempo que você leva para chegar no destino cai. Uma grandeza sobe e a outra desce, como uma gangorra. Chegou a hora de colocar a mão na massa. Tópico 4. O problema dos custos de fábrica. Vamos visualizar um cenário industrial bem clássico, daqueles que o Enem adora. Imagina que uma fábrica decide acelerar a linha de produção por causa de uma encomenda gigante. Eles vão fabricar muito mais unidades. O que exatamente vai acontecer com o custo operacional diário total dessa fábrica? Esse é o raciocínio que você precisa ter na ponta da língua. Qual engrenagem vai girar a outra? Dá uma olhada nesses dados aqui. Perceba as 3 colunas. Se a fábrica tirar o dia de folga e produzir 0 unidades, o custo fixo está lá, bonitão e intocável em R$500. É o aluguel do galpão, a segurança, coisas que não mudam. Mas foca agora no custo variável e nas unidades produzidas. Conforme a produção pula de 0 para 100 e depois para 200 unidades, o custo variável também dá seus pulos, indo de 0 para 200 e depois para R$400. Ou seja, o custo total depende diretamente das unidades produzidas. Só que ele não começa do zero absoluto. Ele já sai perdendo por causa daquele custo fixo inicial. Olha aí a nossa relação afinda nas caras de novo, igualzinha à corrida de táxi. E como a gente transforma esse raciocínio num pontão garantido no dia do exame? Com um plano de ação bem simples, em 3 passos. Primeiro, encontre quem é a rocha do problema, aquele valor que não muda de jeito nenhum, que é o custo fixo. Segundo,
Descubra qual é a taxa variável, tipo, quanto a brincadeira fica mais cara a cada unidade extra que a fábrica produz. E terceiro, junta tudo isso para montar a sua expressão algébrica. O custo total vai ser sempre aquele fixo somado ao variável multiplicado pela quantidade. Pegou o ritmo disso? A habilidade 16 vira moleza. Vamos complicar só um pouquinho? Tópico 5. O problema das bombas de água. Imagina outro cenário super prático e recorrente. Tem um reservatório de água gigante que precisa ser esvaziado urgente para uma obra. Se a gente trouxer um monte de bombas de água extras e colocar todas elas para trabalhar ao mesmo tempo puxando água, o que acontece com o tempo total que essa tarefa vai demorar? Consegue enxergar qual é o tipo de relação que está rolando aqui? Acompanhe a lógica dessa tabela. É o cenário perfeito de relação inversa. Na coluna da esquerda, o número de bombas de água está só multiplicando. A gente sai de uma bomba, vai para 2 e depois pula para 4. Agora repara na mágica acontecendo na coluna da direita, a do tempo. Quando a gente dobra a quantidade de bombas de 1 para 2, o tempo necessário desaba de 12 horas para 6. Ele foi dividido pela metade. E quando dobramos de novo de 2 para 4 bombas, o tempo cai de 6 para 3 horas. Enquanto uma coluna multiplica e ganha força, a outra coluna é dividida exatamente pelo mesmo fator. Essa é a alma da proporção inversa. Para você bater o olho na questão e não se pega em pegadinhas, o método é esse aqui. Passo 1. Espia a direção das coisas. Se uma grandeza está subindo e a outra está caindo, liga a sirene da proporção inversa na cabeça. Passo 2, que é a prova real. Multiplica as grandezas da mesma linha. Uma bomba vezes 12 horas dá 12. 2 bombas vezes 6 horas dá 12. 4 bombas vezes 3 horas também dá 12. Se esse produto de multiplicação não muda nunca, não tem erro, é inversamente proporcional. Aí, no passo 3, é só usar esse número constante mágico para achar qualquer valor que a questão esteja escondendo de você. E agora, o nosso último ponto e talvez a melhor dica do dia: o teste da dobra. Se você for guardar apenas uma coisa dessa nossa análise, que seja essa: o teste da dobra. É literalmente uma salvação na hora do desespero. Pegou um problema com grandezas? Antes de se embolar em contas gigantes, faz essa pergunta mental simples. Se eu dobrar o valor dessa primeira coisa aqui, o que acontece com a segunda? Se a segunda coisa dobrar certinho também, bingo, é direta. Se a segunda coisa cair exatamente pela metade, é inversa. Agora, se ela aumentar, mas não chegar a dobrar, igualzinho aconteceu no nosso táxi ou no custo da fábrica, pronto, você acabou de descobrir que é uma função afim, porque tem um valor fixo escondido ali. É um atalho mental espetacular. E assim a gente fecha o nosso guia de hoje. Lembra daquela competência 4 que a gente viu lá no começo? Pois é, ela não está ali só para você marcar o X na alternativa certa. É sobre colocar uma lente nova e enxergar como o mundo funciona. Fica aqui o meu desafio para você hoje. Dá uma olhada ao seu redor. Na hora de fazer comida, na porcentagem de bateria do seu celular caindo, calculando o tempo que o ônibus vai demorar no trânsito, tenta identificar quais são essas engrenagens invisíveis e relações de dependência trabalhando nos bastidores da sua vida agora mesmo. A matemática está literalmente em tudo. Muito obrigado por acompanharem essa explicação. Continuem sempre curiosos e até a próxima.